Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo o Sermão do Monte. Já vimos muitas coisas ao que Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito do reino de Deus. Vimos que Jesus corrige a falsa interpretação da lei. Por vários momentos, Jesus fez esse contraponto a respeito do que a lei dizia e como eles interpretaram a lei. Então, por vários momentos, os irmãos ouviram coisas do tipo aqui. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Nós temos um potencial de mudar a palavra de Deus por causa do pecado, ou de interpretar mal a lei de Deus por causa do pecado. E a gente viu que Jesus passa, então, por vários mandamentos, reformulando o entendimento do mandamento. Vocês ouviram o que foi dito, Jesus, porém, estava falando de outra forma. Nós vimos também aqui a respeito de como os homens devem se comportar publicamente a fazer suas obras de caridade. As obras de caridade, elas devem ser real na vida da igreja, mas não é algo que deve trazer luz para aquele que faz a obra da caridade, mas na verdade deve trazer luz para o Deus que move aquele que faz a obra da caridade. Então nós vimos aqui que quando estivermos fazendo esse tipo de coisa, que a mão direita não veja o que a esquerda está fazendo ou vice-versa. Que não precisamos sair nas praças dizendo o que nós fizemos a respeito de obras de caridade. Nós aprendemos isso aqui. Foi nesse texto e nessa exposição também que nós vimos como o Senhor inicia a respeito da vida de oração e como deve ser a vida de oração. A vida de oração daqueles que servem a Deus não é a vida de alguém que publicamente ostenta a sua teologia ou seu conhecimento a respeito de Deus com relação à oração. Mas a vida de oração daqueles que servem a Deus deve ser semelhante daquele homem que entra no seu quarto e fecha a sua porta e que secretamente ele ora. O teólogo disse que a gente tem a tendência de desenvolver mais o conhecimento teológico e a teologia do que a vida de oração. E aí ele vai avaliar por que isso é real, porque ele vai dizer que com o conhecimento teológico você pode ostentar, mas quem ostenta uma vida de oração? Quem vê você quando você está no seu quarto orando em secreto? Apenas você e Deus está ali. Você não consegue ostentar isso. Por isso, talvez, um desejo maior pelo conhecimento teológico do que mesmo pela vida de oração. Porque na vida de oração é só aquele que ora e o Senhor. E aí o Senhor Jesus, então, vai nos direcionar desses dois versículos que nós acabamos de ler a um modelo de oração. Não uma oração que deve ser repetida, e nós vimos aqui que não é esse o objetivo da oração. Repetir várias vezes e achar que por muito repetir o Senhor vai ouvir. Mas o Senhor vai nos trazer um modelo, um princípio a respeito da vida de oração. Eu queria que você sinalizasse só com a cabeça, não precisa levantar a mão, se sim ou não, a pergunta que eu vou fazer. Você acha que você precisa melhorar a sua vida de oração, sim ou não? Só balança a cabeça para entender. Eu estou no mesmo time que os irmãos. Preciso melhorar também. Mas não é só melhorar essa vida de oração no sentido de orar mais, mas é orar com conhecimento, é orar com entendimento. Não é simplesmente a quantidade de tempo que passamos orando, mas o conteúdo dessa oração. Como nós oramos. É sobre isso que nós queremos ver aqui. Não simplesmente alguém, porque se você for olhar a oração do Pai Nosso de Jesus, ela é curtinha. Em menos de 1 minuto você consegue fazer a oração do Pai Nosso. Mas ela é carregada de ensinamentos, de princípios que deve reger, que deve governar a vida daquele que quer ter uma vida constante de oração. Então não é simplesmente orar, mas é compreender como ora. Então nesses dois versículos, nós não vamos ver a perícope toda a respeito da oração do Pai Nosso, nós iremos dividir. E nesse primeiro momento vamos ver só esses dois versículos que vai nos trazer uma grande revelação a respeito
da nossa vida espiritual diante de Deus. Então eu vou dividir esses dois versículos ou essa mensagem em 3 pontos. O primeiro, sobre a paternidade de Deus. Aquele que se aproxima e que deseja ter uma vida de oração precisa entender a paternidade de Deus. Segundo, nosso segundo ponto, a santificação do nome de Deus. Aquele que deseja desenvolver uma vida de oração precisa entender que o Deus o qual ele ora é um Deus santo. E terceiro, sobre o reino e a vontade de Deus. Então, o nosso primeiro ponto aí, a paternidade de Deus. O nosso texto inicia dizendo: Pai nosso que estais no céu. E veja, meus irmãos, Jesus começa essa oração. Isso é profundamente impactante para nós. Porque na tradição judaica, apesar de Deus ter se apresentado como o pai do povo, quando Deus manda a Moisés ir lá no faraó, lá no livro de Êxodo, para dizer que ele deve libertar o povo, Deus diz: liberta o meu primogênito, para que ele possa me adorar. Então havia uma ideia de Deus ser pai do povo, mas não era comum entre os judeus essa ideia ou isso ser tão natural entre eles a respeito de Deus como pai. Eles chamavam mais Deus de o Senhor, o Altíssimo, o Santo, mas raramente essa ideia de Deus como pai. Jesus, então, nos revela aqui nesse texto que pela fé, aqueles que se aproximam de Deus no ato da oração, podem se aproximar chamando Deus de pai. E qual é o ponto aqui? O ponto é a adoção que nós temos em Deus por meio de Cristo Jesus. É essa filiação que recebe em Deus todo aquele que confessou Jesus Cristo como Salvador. Então ele pode se aproximar de Deus, chamando Deus de Pai. Jesus poderia fazer isso porque ele era o unigênito do Pai, ou o primeiro do Pai, mas todos nós, ou todo aquele que está em Cristo Jesus, pode se aproximar de Deus, chamando Deus de Pai. Aqueles que são adotados, que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, por filiação, por meio de Cristo Jesus, podem se aproximar dizendo Pai. E a pergunta é, quando você se aproxima de Deus e você faz a sua oração, você tem convicção que você está orando a um Deus que é o seu Pai? Isso é real na sua vida? Meu filho, quando ele se aproxima e ele vem me pedir alguma coisa, ele vem me pedir porque ele sabe que eu tenho o poder de dar ou não a ele. Ele reconhece quem eu sou. Ele sabe a autoridade que eu tenho. Então ele se aproxima de mim e pergunta: papai, eu posso fazer isso? Papai, eu posso pegar aquilo? Há uma compreensão na criança quando se aproxima do pai em pedir e sabe que o pai pode ou não dar. A pergunta é, quando nós nos aproximamos de Cristo, de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós temos essa compreensão de que nós temos um Deus que é o nosso Pai? É isso que Jesus está ressaltando no início da oração do Pai Nosso. Iniciando dizendo, Pai Nosso. E aí ele é um Pai Nosso porque nós somos uma nova criatura, criados em Cristo Jesus, como vai dizer João, capítulo 1, versos 12 a 13. O texto vai nos dizer, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, todos aqueles que se aproximam de Deus e que já estão em Cristo Jesus devem entender que são filhos de Deus. Esse tema, meus irmãos, e essa temática da filiação, de que nós somos filhos de Deus, deve ser real em nossas vidas. Devemos entender que somos filhos de Deus, não porque somos criaturas de Deus, não porque fomos criados por Deus, mas porque fomos aceitos em Deus por meio de Cristo Jesus. Porque o ímpio, ele não pode dizer que ele é filho de Deus, segundo as Escrituras. O ímpio não pode se aproximar de Deus fazendo a oração do Pai Nosso, porque ele não tem Deus como Pai.
Jesus vai dizer aos fariseus, do tempo em que Jesus esteve na terra, que eles tinham como pai, na verdade, era o inimigo, Satanás era o pai deles, e não o próprio Deus. Porque eles não tinham aceitado a redenção por meio do Filho de Deus. Então o ímpio não pode se aproximar de Deus fazendo a oração do Pai Nosso. É incoerente ele dizer isso, porque ele não foi aceito como filho por meio de Cristo Jesus. Apenas os regenerados podem se aproximar de Deus e dizer, Pai. Então, se você está aqui hoje e você aceitou Cristo como Salvador, você tem esse direito de filiação, de se aproximar de Deus e dizer, Pai. E chamar Deus de Pai. Essa intimidade, ela revela para nós não somente a ideia de que Deus é o nosso Pai, mas Ele é um Pai que está nos céus. É um Pai que está além de nós. Jesus quer mostrar aqui aos discípulos o seguinte: quando vocês orarem, compreendam, vocês são filhos de Deus. Deus aceitou vocês como filho, mas não esqueça, o Pai de vocês não está na terra. O Pai de vocês está nos céus. O Senhor poderia não colocar aqui essa parte, estás nos céus, mas o Senhor quer ensinar algo aqui aos discípulos. Você não vai se relacionar como você se relaciona com o seu pai da terra, porque o seu pai, o qual você está dirigindo a oração, ele está nos céus. Ele está acima de você. Ele é alguém que em alguma medida é diferente de você. Essa expressão ela nos ensina uma intimidade com Deus, mas ela também busca eliminar o desrespeito ou o descaso a respeito de quem é Deus. Deus é Deus e Ele é totalmente outro. Meu filho talvez em algum momento possa esquecer esse respeito que ele tem por mim. Mas nós nunca devemos esquecer o respeito que nós devemos ter pelo nosso Pai Celestial, que é o nosso Pai, mas que está nos céus, que está acima de nós, que está além de nós, e Ele está nos céus. Então, meus irmãos, nós devemos reconhecer que Deus é o nosso Pai, e que antes de pedir qualquer coisa, devemos reconhecer que estamos pedindo ao nosso Pai. Nós devemos orar, e orar com uma identidade. Às vezes são orações vazias, que parece que são orações feitas por quem não acredita naquilo. Eu quero usar novamente o exemplo de um filho que vai até o pai, e o caso do meu filho. Ele tem um potencial muito grande de me convencer. Geralmente ele vem chamando logo de papai. Ele não chega assim do nada, pai, deixa eu assistir, ou deixa eu lanchar, deixa eu pegar aquela comida. Não. Ele vem, papai. Ele muda a voz. Ele não fala normalmente como ele fala uma voz mais carinhosa, mais dengosa. E geralmente ele vem com a cabeça baixa. Papai, o Senhor deixa eu fazer isso ou aquilo. O Senhor deixa eu assistir. Mas algo encanta nesse sentido, que é o reconhecimento do filho, em saber que aquele que está ali é seu pai e tem poder para lhe dar aquilo que ele está pedindo. O que a gente percebe às vezes nas nossas vidas é que parece que não é isso que acontece com a gente quando a gente se aproxima de Deus. Parece que é alguém que até tem poder, mas está muito distante de mim. Não é alguém que é meu pai, que entende as minhas necessidades, que compreende o que é melhor para mim. Então nós deveríamos orar com a identidade de que aquele que vai nos ouvir é o nosso Pai. E Ele é o meu Pai no singular, mas também Ele é o nosso Pai no plural. Ele é o seu Pai, mas também Ele é o Pai de toda a sua comunidade de fé. Jesus então traz essa ideia ali no plural de que Jesus poderia dizer assim, meu Pai. Ele diz, não, nosso Pai. Compreender essa ideia de um Deus que é Pai, não somente meu, mas que é Pai, é nosso Pai, é o Pai de toda uma comunidade, é importante para nós,
Porque nesse sentido, a minha vida de oração, ela não é uma vida somente para mim ou privada da minha pessoa. Mas se ele é pai do outro também, eu intercedo pelo outro também. Se as preocupações que são minhas do dia a dia a respeito do comer e do vestir, para que não falte para mim, eu me preocupo também com os meus irmãos. Então a ideia de ter um pai que é nosso nos convoca a descentralizar a oração simplesmente da minha vida, mas pulverizar minha oração na comunidade de fé a respeito de um pai que é nosso. Então, a aplicação disso aqui é que quando eu estou orando pelas minhas necessidades com o meu pai, eu lembro que ele não somente é meu, mas que ele também é pai da minha comunidade de fé. Então o Espírito traz à minha lembrança alguns irmãos na comunidade que estão passando pelas mesmas dificuldades e eu começo a interceder pelo outro também. Pensar em um pai que é nosso é elevar a nossa oração e descentralizar ela de nós e pulverizar a oração na comunidade de fé. Ela é uma oração feita com reverência, compreendendo que Deus está nos céus, acima de nós. É alguém que é digno de honra. Então Jesus inicia a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estais nos céus. Nosso segundo ponto, Jesus vai ensinar os discípulos a santificarem o nome de Deus. O texto vai dizer: santificado seja o teu nome. E a pergunta é possível santificar Deus? É possível tornar Deus mais santo do que ele já é? É possível Deus desenvolver a sua santidade, assim como nós desenvolvemos? O que Jesus quer ensinar aqui na oração, quando ele diz que o nome de Deus deve ser santificado? Quando ele diz santificado seja o teu nome. Veja, meus irmãos, não é possível santificar Deus nesses termos. Não é possível tornar Deus mais santo do que ele é. Como eu disse, Deus é totalmente outro. E tudo que Deus é, ele é em sua totalidade. Deus é amor e ele é totalmente amor. Deus é justiça e ele é totalmente justo. E Deus é santo e ele é totalmente santo. Isso é descrito no céu. Porque talvez pensar nisso aqui na terra, a minha e a sua configuração a respeito dos conhecimentos e dos entendimentos teológicos possa ser desconfigurado. Mas os céus proclamam que Deus é santo. Isaías capítulo 6, versículos 2 a 3, a visão do profeta a respeito da sala do trono de Deus. Ele diz que os anjos que voavam, que estavam ali, os serafins, cada um deles tinha 6 asas, que com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 eles voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os céus proclamam que Deus é santo, santo, santo. Os céus compreendem que não é possível santificar Deus nesse sentido do termo, de tornar Deus mais santo do que ele já é. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 vai dizer: cada uma delas, que são os 4 seres viventes, para quem lê um pouquinho antes, tinham 6 asas e eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os céus reconhecem que Deus é santo. Então, o que significa santificado seja o teu nome? Que Jesus quer ensinar aqui aos discípulos na oração do Pai Nosso é que Deus deve ser reconhecido através das suas vidas como um Deus que é santo. Você não santifica mais a Deus, mas a forma que você vive revela aos outros a santidade de Deus. Essa é a ideia do santificado seja o teu nome. Então, santificar o nome de Deus não é simplesmente evitar uma blasfêmia. Não é simplesmente dizer, não fala isso aí porque é a quebra do mandamento. Não é simplesmente isso, ou não somente isso.
mas é fazer o nome de Deus conhecido por toda a terra, através das nossas vidas, através da obediência, através do conhecimento a respeito de quem Deus é. Então, como é possível santificar o nome de Deus? Não é possível torná-lo mais santo, mas é possível fazê-lo conhecido como um Deus que é santo. Vou repetir isso. Como nós podemos santificar o nome de Deus? Não é possível torná-lo mais santo, mas é possível fazê-lo conhecido como um Deus santo. Eu não sei se os irmãos já perceberam na leitura do Antigo Testamento que esse era o desafio de Israel. Mostrar às outras nações que eles serviam a um Deus totalmente santo. Que eles serviam a um Deus que era o único Deus de toda a terra, mas que era um Deus totalmente santo. A ideia de santidade é essa ideia de algo separado, de alguém que é outro. Então, é possível santificar o nome de Deus, não tornando ele mais santo, mas vivendo de forma que ele seja visto em sua santidade. O Senhor, ele é santo por essência. O Senhor faz o que quer. Ele conhece todas as coisas são dirigidas por ele. Ele é um Deus santo, mas ele só será reconhecido como ele é através da minha e da sua vida. Não vai vir um anjo do céu e proclamar nas nuvens a santidade de Deus. Não vai vir um anjo do céu e começar a caminhar nas ruas da cidade e proclamar a santidade de Deus. Deus será visto santo através da minha e da sua vida. É isso que Jesus quer mostrar na oração. Que você deve ter uma vida de oração, uma vida que ora diante do Pai, mas uma vida que vive como alguém que reconhece um Deus que é santo. Não é aquela pessoa que vive o dia a dia sem compreender Deus e a santidade do seu Deus e à noite se ajoelha. O que Jesus quer dizer aos discípulos aqui é: quando você entra no seu quarto em secreto para orar, isso deve ser um reflexo da sua vida, de quem mostra no trabalho, na família, na vizinhança, na comunidade, um Deus que é santo. Então, santificado seja o nome de Deus, é dizer, aqueles que se aproximam do Senhor, que ora ao Deus e Pai que está nos céus, deve reconhecer também que devem santificar o nome de Deus. O que Jesus quer ensinar os discípulos aqui é que a sua vida de oração deve ser um reflexo da sua vida do dia a dia. Você não deve viver o dia todo, alguém já usou essa expressão muito forte, como um demônio, e à noite viver como um santo. Você não deve viver o dia todo como se Deus não existisse, como se você não tivesse a responsabilidade de mostrar o Deus santo e à noite se aproximar de Deus que é um Pai. Porque o nome dele deve ser santificado. Santificado seja o teu nome. Orar, santificado seja o teu nome, em essência é pedir a Deus: Senhor, faz com que o mundo te conheça como realmente o Senhor é. Se aproximar do Senhor, santificando o nome dele, é fazer com que o mundo reconheça quem ele é. Então lembre, meu irmão e minha irmã, a sua vida privada tem muito a ver com a sua vida pública. Você não deve viver uma vida, eu não devo viver uma vida como um ímpio no dia e achar que à noite posso me aproximar de um Deus que é santo. Eu preciso santificar o seu nome. Então, a sua vida privada de oração tem muito a ver com a sua vida pública. A oração é, antes de tudo, um ato de adoração a Deus. A oração, antes de tudo, é um ato de quem reconhece quem é Deus. Por isso, você não deve fazer essa diferenciação da sua vida privada e da sua vida pública. Mas, na verdade, essas coisas devem caminhar juntas. Viver com integridade e fidelidade, esse é um desafio daqueles que querem fazer o nome de Deus conhecido como santo. Eu e você, nós temos uma missão de mostrar ao mundo a santidade de Deus. E como é que Deus vai ser reconhecido como santo? Através das nossas vidas, dos nossos atos. Santificar o nome do Senhor é um ato de adoração também quando a igreja se reúne e aponta para a glória de Deus. Reconhecer que Deus é santo é fazer o que nós fazemos aqui também domingo após domingo.
Ninguém veio aqui para adorar ou para ouvir um homem falando. Certamente vocês teriam homens melhores que iriam falar melhor aqui. Certamente vocês poderiam buscar uma comunidade de homens que falassem melhor, que se expressassem melhor. Mas vocês vieram aqui, na verdade, não para ouvir um homem, mas para ouvir um Deus que é santo. Mas para ser ministrado por um Deus que é santo e que exige do seu povo que eles santifiquem o seu nome. Então, santifique o nome de Deus também em meio à dor. O nosso irmão William orou aqui. Quando nós reagimos com fé, com esperança em tempos difíceis, também estamos santificando o nome de Deus. Estamos apontando para um consolo de um Deus que é santo. Nós somos convocados a viver essa vida santa. E viver essa vida santa só é possível através do nosso dia a dia. Quando nós reagimos com fé, com esperança, nós mostramos e demonstramos o Deus que é santo. Então, como é que você pode santificar o nome de Deus? Você santifica o nome de Deus com a sua vida. Amém? É isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Se aproximem de Deus. Talvez a gente ou você já fez essa oração por várias vezes sem refletir. Talvez você diga assim, Pastor Felipe, eu nunca refleti tanto sobre isso. Geralmente eu falava, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e nem refletia. E quando eu falo de um pai, estou falando de uma paternidade. E quando eu falo que está nos céus, eu estou falando de alguém que é totalmente outro. E quando eu digo que santificado seja o teu nome, eu estou trazendo para mim a responsabilidade. É como se você estivesse de joelho no final da noite em casa, dizendo a Deus, santificado seja o teu nome. E você não viveu uma vida santa e o Senhor olhando para você e dizendo, hipócrita. Como é que você está dizendo com palavras, santificado seja o meu nome, se durante o dia você não buscou fazer isso? Você se deixou ser corrompido. Por isso a nossa vida pública afeta a nossa vida particular de oração. E o Senhor então vai caminhar a respeito do ensinamento da oração, nosso terceiro ponto, dizendo que o reino de Deus deveria vir até a terra e que a vontade desse reino deveria ser feita. O texto diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E aqui parece que o texto quebra mais a gente. Porque ele diz, Senhor, venha o teu reino. O reino de Deus é um reino soberano. Os anjos reconhecem isso. Quando Jesus veio, ele proclamou, o reino de Deus está próximo. Esse reino não é apenas um reino de uma realidade escatológica e futura, de algo que nós estamos esperando por vir, mas nós já acreditamos que o reino já se iniciou. Na teologia a gente vai chamar isso de algo que já acontece, mas não na sua totalidade. Já é, mas ainda não como será, mas já é real. Dizer venha o teu reino é chamar o reino de Deus, a vontade de Deus aqui para a terra. E é interessante que Jesus não diz assim, que nós possamos subir e experimentar as realidades daí do céu. Ele diz assim, traz as realidades do céu aqui para a terra. E há uma obediência dos anjos aí do céu, que essa realidade seja real aqui também. Nós não somos convocados a ir para o céu, aqui na oração, mas pedir que aquilo que é feito no céu venha para aqui para a terra. Porque somos homens e mulheres pecadores, manchados pela queda, manchados pelo pecado e que pecamos contra Deus e que diariamente quebramos os mandamentos de Deus. E devemos orar, Senhor, que a tua vontade seja feita, que o reino que é expresso aí no céu, um reino de ordens que o Senhor dá e obediência dos anjos seja feita aqui na terra. Que os homens da terra olhem para as tuas leis e pratiquem essas leis. Que o reino do Senhor venha até aqui a terra. E isso é muito interessante. Agostinho, ele vai tentar descrever algo muito próximo disso. Ele vai falar sobre a cidade dos homens
uma cidade de desobediência, onde os homens vivem segundo as suas vontades e os seus desejos, e ele vai falar da cidade de Deus, que é uma cidade edificada sobre o amor de Deus, e um amor que inicia desprezando a si mesmo, reconhecendo quem é, mostrando então essas duas cidades, ou eu chamaria aqui desses dois reinos, um reino de Deus e daqueles que buscam fazer a vontade de Deus e que é expresso a partir do que é real nos céus, e o reino dos homens, onde os homens criam suas leis e vivem conforme a sua vontade. Agostinho expressa isso nas duas cidades de Deus. Essas duas cidades, elas coexistem, não de forma separada, mas por corações. Você consegue olhar para uma sociedade e talvez você não consiga ver essas duas cidades diferentes, ou esses dois reinos diferentes. Mas quando você começa a conversar, você percebe o coração daqueles que vivem esse reino que já veio nos céus, daqueles que vivem essa cidade celestial. Quando são pessoas que, apesar de estarem na terra, mas os seus corações estão no reino de Deus e nos céus. De pessoas que se levantam de manhã e não estão simplesmente preocupadas como ela vai conseguir gerar mais finanças para acumular mais tesouros na terra, mas quando ela se levanta e pergunta como ela consegue ser um funcionário melhor e que santifique o nome de Deus no trabalho. É isso que Jesus está trazendo na oração. E os irmãos percebem que até agora é só reflexão para aquele que ora. Aquele que ora, que se ajoelha do Senhor, ele está refletindo a realidade do que é a oração. Ele não começa pedindo aqui a respeito das suas necessidades. Jesus não ensina você a iniciar a oração dizendo: Senhor, aconteceu aquela situação agora, vai lá, opera. Não. Jesus inicia, reconheça primeiro quem é o seu Pai. E Ele é seu Pai, Ele também é nosso. E se Ele é Pai daquele que está na situação que você está orando, intercedendo, pode orar que Ele vai agir. Lembre que o seu Deus, Ele é um Deus santo que está nos céus. E lembre de pedir que o reino dEle venha até nós e que a vontade dEle seja feita aqui. Então, o que significa na prática pedir que o reino de Deus venha? Nós estamos pedindo: Senhor, derruba os muros das cidades dos homens. Que os muros de divisão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens possam ser derrubadas pelo reino de Deus que vem até nós. Que as realidades do céu, as realidades da vida santa, as realidades do Senhor possam ser real em nossas vidas. E assim nós estaremos orando da forma que deve ser feita. Você começou a perceber que orar é um pouco mais complexo do que eu e você imaginamos? Jesus quer mostrar aos discípulos que orar é muito mais profundo do que simplesmente abrir a boca e falar palavras. Mas a oração é feita de alguém que reconhece quem o Senhor é, que reconhece o reino desse Deus. É pedir ao Senhor que derrube as muralhas que divide a cidade de Deus, o reino de Deus e a cidade dos homens. É pedir ao Senhor que construa alicerces de justiça nessa nova cidade, nesse novo reino que nós vivemos. Pedir que o Senhor venha, meus irmãos, é desejar a expansão do Evangelho. Pedir que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra é desejar que mais pessoas reconheçam quem o Senhor é. Venha o teu reino, Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra. É buscar uma santificação pessoal, mas também uma santificação comunitária. Pedir ao Senhor, venha o teu reino na oração. É pedir ao Senhor: Senhor, me faz mais santo. Dizer ao Senhor, venha o teu reino, é viver hoje com a esperança do amanhã. Meus irmãos, basicamente a gente não acredita mais no amanhã. Com relação às questões escatológicas, o reino de Deus e o porvir. Isso é real para nós, para mim e para você. Quem de nós vivemos aqui aguardando que daqui a pouco o Senhor pode voltar?
A gente vive aqui, na verdade, para construir e fazer casas e tendas cada vez maiores para viver melhor aqui. Ninguém está muito preocupado com o amanhã. Uma vez eu falei aqui em uma das pregações que talvez, se o Senhor aparecesse aqui para nós hoje e dissesse assim: estou pensando em próxima semana retornar, já arrebatar a igreja, levar todo mundo para o novo céu e a nova terra. Mas o que é que vocês acham disso, igreja? Se qualquer coisa eu deixo para vir daqui a uns 10 anos. Talvez muitos de nós diziam assim: ah, Senhor, já que tem essa opção, eu espero um pouquinho mais. Estou com o noivado ali às portas, preciso casar. Talvez o solteiro diga assim: eu nem desfrutei do prazer do casamento e o Senhor disse que no céu seremos semelhantes aos anjos, que ninguém vai casar nem se dar em casamento. Então deixa para vir daqui a 10 anos, Senhor. Talvez alguém diga assim: Senhor, acabei de passar naquele concurso público. Quero que venha o teu reino em totalidade, mas agora não. Espera mais um pouquinho. A gente não está vivendo como aqueles que desejam que a cidade dos homens seja tomada pela cidade de Deus e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feito no céu. Na verdade, o que a gente quer é que a nossa vontade seja feita aqui na terra. Mas talvez não que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, porque talvez a vontade de Deus não seja a nossa vontade. E muitas das vezes não é a nossa vontade. Jesus quer ensinar os discípulos que eles devem orar, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus, seja feita na terra como ela é feita no céu. E, meus irmãos, nós devemos submeter os nossos corações, desejosos a ter uma vida de oração, ao reino de Deus. Se você está aqui nessa manhã e você deseja transformar a sua vida de oração, comece transformando a sua vida prática. Comece transformando o seu entendimento a respeito de quem Deus é. Ele é o seu Pai. Se relacione com Ele como um Pai. Mas Ele é um Pai que está nos céus, que é santo. E o seu nome deve ser santificado. Nós devemos também orar e pedir a Deus pela expansão do seu reino. Pedir que o reino de Deus avance. É assim que o reino de Deus vem. Como é que as nações, as pessoas sabem a respeito de Deus, de que Ele é um Deus santo? À medida que as missões avançam. Então, orar ao Senhor, dizer, seja feito, venha o teu reino, é dizer ao Senhor, Senhor, avança em missões. Faz com que mais pessoas reconheçam quem o Senhor é. Buscar, meus irmãos, a santificação pessoal e a santificação comunitária. Você deve buscar a sua vida santa, mas lembre, é um Pai que não é só seu, mas é um Pai que é nosso. Jesus quer mostrar aos discípulos, quando vocês se aproximarem e forem orar ao Senhor, lembre que você ora a um Pai que é nosso. E esse movimento também desses dois versos nos convida a aguardar a consumação do reino de Deus. Pegando a ilustração de Agostinho da cidade dos homens e a cidade de Deus, o nosso desejo é ver a cidade dos homens sendo tomada pela cidade de Deus. É ver o reino de Deus avançando nas nações. Para a interpretação de Apocalipse dos 4 cavaleiros, é ver o cavaleiro branco avançando e vencendo e desbravando as terras. E o reino do Senhor avançando com a proclamação do Evangelho. Percebe que quando você pede, Senhor, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, avance nas missões. Percebe como a oração está muito ligada à nossa vida prática. Por hora você se ajoelha e diz, venha o teu reino, mas a igreja faz uma campanha de missões e você não está nem preocupado com isso. Por hora você diz, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E o Senhor, a minha vontade é que o reino avance e que as nações sejam alcançadas. A igreja se levanta em campanha de missões e você está aquém da coisa. Você não está preocupado em evangelizar, em falar de Deus. Você não se coloca à disposição como mensageiro do Senhor, mas você está dizendo lá, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A nossa vida de oração está muito ligada à nossa vida prática do dia a dia. É isso que Jesus quer ensinar aos discípulos. Eu gostaria então de caminhar para concluir, dizendo que nós aprendemos aqui que nós temos primeiramente um Pai. Talvez
semelhante a esse que vos fala, como diz o pastor Ednilton, esse que vos fala, você foi criado sem um pai, sem uma figura paterna. Talvez você está aqui, você não teve um cuidado, ou um carinho, ou uma oportunidade de ter um pai do seu lado para pedir algumas coisas a ele e ele te dizer sim ou não algumas vezes. Mas em Cristo, por meio da filiação, você se torna filho de Deus e você tem um pai. Você nunca mais pode dizer eu sou órfão de pai, porque eu tenho um pai, o meu Pai celestial que está nos céus. Você nunca mais vai poder dizer eu não tenho um pai. Vai poder dizer eu tenho um pai. Então nós aprendemos aqui que nós temos um pai, mas é um pai que é um pai santo. Diferente dos pais terrenos que abandonam os seus filhos, ou que negligenciam a criação dos filhos. Você tem um pai que está nos céus, que é santo, e que deseja que o seu nome seja santificado. Então, meus irmãos, orar é reconhecer quem Deus é e se submeter quem Ele é. Orar é fazer semelhante a Jesus Cristo. É ter questionamentos a respeito da vida, mas dizer, Senhor, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Meus irmãos, quem faz ou quem fala essas expressões é o próprio Cristo. Ele tem questionamentos a respeito do cálice que ele vai beber em sua humanidade. Mas ele reflete e diz, Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Se possível fosse que esse cálice passasse de mim. Se possível fosse que eu não passasse por essa situação. Mas Jesus sabe plenamente quem o Pai é. E Jesus sabe plenamente o plano do Pai. E ele se submete ao plano do Pai de, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. É para ir para a cruz, eu vou para a cruz. Porque ele sabe quem é o Pai dele e ele sabe o plano do Pai dele. E ele se submete a isso. É isso que nós somos convocados aqui. E eu gostaria de finalizar, de fato agora, depois dessa conclusão, com a fala de João Calvino, nas Institutas, volume 3, no capítulo 20, Calvino vai falar o seguinte a respeito da oração. A oração é o principal exercício da fé. É por meio dela que recebemos diariamente os benefícios de Deus. Pois enquanto não nos dirigimos a Ele como a fonte de todos os bens, nem reconhecemos em súplicas e ações de graça que tudo provém dEle, e nem atribuímos a Ele o louvor por suas misericórdias, e nem confessamos com as nossas bocas quem Ele é, e a fé que ainda temos, estamos dizendo aos nossos corações publicamente que não temos a fé suficiente que acredita em Deus. Portanto, nada pode ser melhor, ou nada pode acontecer melhor aos fiéis do que se exercitar constantemente na oração, para que saibam expressar, experimentar e receber continuamente tudo aquilo que necessita, que vem do Senhor, o qual nós confiamos. O que Calvino está dizendo aqui é que enquanto nós não descobrimos ou não refletimos a respeito de quem Deus é e do que Ele pode fazer e de que é Ele quem nos dá todas as coisas por meio da oração, nós não estaremos com a nossa fé profunda do jeito que deve estar. Ele convoca então seus leitores a refletir a respeito disso. Você tem uma fé, acredita em Deus, isso deve ser visto na sua vida de oração, na sua vida prática. Amém? É isso que é dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Vamos orar? Oremos.